quanta gente linda. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Muito especial, um tempo de encontro e também muito sagrado, né? Acho que a nossa conversa já iniciou nesse lugar, né? Em que a expressão dos nossos encontros parte dessa experiência sagrada, de compreender o outro como um ser sagrado. E a partir dessa relação que estamos construindo, fazemos também debruçados a essa sacralidade. Por isso, louvo a Deus pela experiência dos encontros, pela experiência da comunidade. Tem vaga aqui na frente. Fica pertinho de mim, vai, poxa. Quero cumprimentar você que está nos acompanhando pela internet, pelo Spotify. Você também é muito bem-vindo. Que esse tempo seja especial. Nós estamos aqui reunidos como comunidade. É uma oportunidade também de nos aproximar de Deus, entender as suas intenções, a sua vontade, e que você possa também se abrir no tempo que você estiver, na hora, no momento em que você estiver, que o Senhor fale contigo, assim como já tem falado conosco aqui nessa manhã. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, ou o seu aplicativo, no livro de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 46. Em Marcos 10, verso 46, todos acharam? Diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estava saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está te chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Até aí. Feche seus olhos mais uma vez e consagre o seu coração e mente agora para que Deus fale contigo, para que Deus te use. Faça esta consagração para esse tempo. Faça isso em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome por tudo que fizeste aqui nessa manhã e nesse encontro tão agradável. Te louvamos pelas canções, te louvamos pelos encontros e reencontros, os abraços, o momento em que nós celebramos a vista daqueles que nós estávamos com saudade. Louvamos a Ti e queremos louvá-lo ainda mais agora nesse movimento de atenção à Sua palavra. Usa as nossas vidas, move, Senhor, os nossos corações em direção à Sua vontade. Que não sejamos nós, mas o próprio Espírito agindo em nós e através de nós, nos levando ao lugar de entendimento da Sua mensagem, e que essa mensagem seja profundamente impactante às nossas vidas, a ponto de nos levar para a vida, para o cotidiano, para os dias, com
a expressão de homens, mulheres, de pessoas que carregam a imagem da sua graça, do seu amor e da sua plenitude. Por isso, fala conosco, ajuda-nos. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Red 80, nós da comunidade Red 80, não acreditamos em ponto final. Nós somos o povo da eternidade. Nós somos inspirados pelo Deus eterno. Não acreditamos em ponto final. Talvez num ponto e vírgula. Talvez a nossa expressão seja, quando se encontra com Jesus, parte da manifestação da nossa história, mas da forma como nós nos encontramos com Jesus, tudo pode mudar. Deus está contando com a nossa participação, com o nosso olhar atento e o nosso esforço de tentar compreender a sua vontade. Porque num tempo contemporâneo, a gente nem mais se esforça para saber qual é a nossa vontade. A gente só flui assim. A nossa vontade, ela vai. E talvez o grande desafio para esse tempo e para as nossas vidas é diminuir os nossos anseios e tentar equilibrar todos esses anseios e sonhos a partir da inspiração daquilo que nasce de fato no coração de Deus. Somos uma comunidade que não acredita em ponto final, pois nós cremos nessa expressão de eternidade e cremos também que a vida, quando chega diante de Deus, requer os seus processos. Ela vai, de alguma maneira, viver uma reedição. E nesse processo de reedição da nossa experiência em vida, nós assumimos, diante de Deus, a nossa vulnerabilidade. É necessário compreender que somos frágeis, acreditar que nós somos falhos, que temos dificuldades, somos pecadores, entender também que erramos, mas toda a humanidade erra de alguma maneira e de alguma forma, e se colocar nesse lugar de entendimento dessa nossa frágil expressão de caminhada na existência. Reconhecendo a nossa fragilidade diante de Deus, nós conversamos com o Eterno. E temos uma conversa franca, falamos, Deus, pisamos na bola, falhamos contigo. Nós erramos, mas queremos colocar como uma expressão muito forte em dizer que os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas não definem a nossa vida. Ok? A forma como você chegou, ou a forma como você está, se você se sente dilacerado, frágil, com um fardo de culpa, de pecados sobre os seus ombros, saiba que ao se encontrar com Deus, Ele vê esse nosso momento. E também se expressa dizendo que esses fatores não dizem de fato quem nós somos. É só coisas que são sobrecargas e elas podem ser redefinidas ou ressignificadas. Os seus erros e os seus pecados não definem a sua vida. Não definem também quem você é. E nós, enquanto comunidade, nos propomos a essa experiência de conhecer o caráter de Deus. E ao conhecer o caráter de Deus, entendemos que a nossa mensagem é que a dignidade de homens e mulheres podem sim ser restauradas a partir desse encontro, renovadas, refeitas, ressignificadas. Essa compreensão, ela vai se debruçar nesse profundo entendimento de um Deus que tem um caráter, que tem uma índole, um Deus que tem uma disposição, que tem uma natureza.
colocada diante de nós e nós queremos discernir qual é a natureza de Deus, qual é a sua disposição, qual é o seu caráter, a sua característica. Como que ele se move, como que ele se dá diante de nós e como que ele se expressa. Essa é a importante ação ou o importante movimento da comunidade em tentar compreender quem é Deus, porque quando nós temos a revelação da sua natureza e da sua expressão, a nossa espiritualidade é levada até as últimas consequências. E o que rege essas características de últimas consequências? O que rege é o amor de Deus. O amor de Deus nos impacta de tal forma que nós nos expressamos para a vida até as últimas consequências. É um amor tão forte, tão grandioso e tão furioso que nos protege. Mas, de certa maneira, nos expõe. E nessa exposição, nós, diante de Deus, falamos: seja feita a sua vontade. Inspira-nos, Senhor, para que a sua vontade, o seu movimento, a sua dança, a sua manifestação, nos conecte de tal forma que em cada processo de conhecer a Deus, as pessoas possam também ver Deus em cada um de nós. É isso que rege. E as consequências estão em 1 João, no capítulo 4, lá no versículo 7, quando ele diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o quê? Deus é amor. Então, a influência da natureza de Deus, ela é importante nessa caminhada ou nessa trajetória de relação que estamos tendo com Ele. Somos inspirados pelo seu movimento, pela forma como Ele abraça, como Ele acolhe, como Ele fala conosco e como Ele também vai nos transformando dia a dia, a partir das relações que estamos construindo, os novos amigos, as pessoas que chegam próximo de nós, seja nos diversos ambientes, no trabalho, na faculdade, né, na rua, no trânsito, dentro do busão, seja onde você estiver, ali, outras existências estão te tocando, te vendo, ou se expressando. E nós, de alguma maneira, estamos respondendo a essas existências, e nada melhor do que responder inspirados por esse amor, inspirados por esse caráter, inspirados por essa índole divina, por essa expressão que revela o Cristo tão distante de algumas consciências e que pode ser visto a partir da sua colaboração e da sua contribuição. O amor revela quem Deus é. E o amor revela quem você é. Por isso a exposição de um Deus em suas características e a exposição de quem nós somos. Por isso também vamos passar por um campo de análise social. As pessoas estão nos vendo. E os nossos comportamentos dizem muito ao nosso respeito. E esses comportamentos vão mostrar qual é o fruto da inspiração. Em que lugar, ou que fonte nós estamos bebendo. E dentro desta expressão, oro a Deus que nós sejamos a cada dia uma comunidade que expressa o amor de Deus, o cuidado de Deus, o respeito, o carinho, a sensibilidade de Deus na vida de tantas pessoas que se achegam conosco. É óbvio que não se trata que essa relação seja uma relação de poder e julgamento. Deus não está se colocando nesse lugar e nós não queremos fazer com que a nossa relação seja feita a partir desse campo, mas que ela seja feita no campo do esvaziamento, da entrega, às vezes até de uma exposição frágil diante o desconhecido e também de ruptura, porque nós estamos nesse movimento. Rompendo com antigas ideias, antigos preconceitos, antigos pensamentos, antigas estruturas, para que, a partir disso, essas rupturas celebrem
um novo encontro, um novo caminho, uma nova participação na sociedade. Vamos ao texto. A história fala do cego, chamado Bartimeu. E aqui nós temos primeiro um personagem, né? Que é identificado no texto como mendigo e cego. Mendigo, em nossa sociedade contemporânea e na nossa linguagem, é uma pessoa que vive em situação de rua. E cego é uma pessoa que está privada da visão. Então, nós temos aqui uma pessoa que está sendo regida por uma característica. E talvez seja muito difícil pessoas que vivam nestas condições serem celebradas como existências especiais. Você vive em São Paulo. Você sabe qual é o furor da nossa cidade. E, infelizmente, nós somos levados, no nosso cotidiano, a andar de vidros fechados, com medo dos perigos eminentes, reais, e outros irreais, simulados. É onde nascem os preconceitos. A falta de entendimento, de aproximação com o outro, nos leva a diversas deduções a respeito dessas existências, e nascem também ali os seus perigos. Aqui, esse moço que tinha uma deficiência, não só relacionada à sua visão, mas um déficit social. As pessoas olhavam para ele e olhavam, é uma pessoa em situação de rua, é um mendigo, é como se a sociedade o visse como a escória dessa participação. E ali tem essa forma que nos dá um certo aprendizado, né? Aprender também que, como eu disse, nós não somos definidos por um pedaço. Entende? Quando eu digo que você não é definido pelo seu pecado ou pelo seu erro, as pessoas também que nós esbarramos na existência, elas não podem ser definidas por um pedaço. A gente não pode olhar uma pessoa e fazer uma definição completa da sua existência. Muito pelo contrário, nós precisamos definir as pessoas como um todo. E definir as pessoas como um todo requer de nós um exercício profundo de conhecimento. Conhecer o outro. E só conhece o outro quem também já se conhece. A gente também não consegue acessar a vida de uma outra pessoa se a gente tem ainda dificuldade de acessar a nossa própria vida, a nossa própria existência, de ler nossos comportamentos, a nossa forma de chegar, de falar, né? de compreender e de ver a vida. Tudo isso parte primeiro da gente, para que depois nós possamos, de fato, acessar outros corações, outras existências. Se isso não for possível, você só está invadindo as pessoas, atravessando as pessoas, atropelando essas existências. De uma maneira hostil, não porque você foi ou quis ser uma pessoa hostil. Não, é porque você não discerniu a sua existência. Você não discerniu os seus sentimentos, as suas pré-definições de mundo. E por não compreender o que está acontecendo aqui dentro, a gente atravessa pessoas, existências, histórias, relações. Por isso é importante olhar as pessoas como um ser integral, que faz parte de um todo, e que a partir de cada existência existe uma história, né? uma gênese, uma etimologia, uma necessidade de profundo conhecimento objetivo e até mesmo subjetivo de cada uma dessas pessoas que se apresentam diante de nós. Bartimeu tem muito a nos ensinar, porque ele demonstra para nós muito mais do que ser uma pessoa, um mendigo e um cego. Pelo contrário, Bartimeu é uma pessoa que tem uma visão espiritual extraordinária e que tem também uma sensibilidade que nos coloca, assim, às vezes até no chão, né? E quebra um pouco também a nossa forma de perceber uma pessoa deficiente, porque costuma-se dizer que quando uma pessoa perde um sentido, ela melhora outros.
Quem já ouviu falar sobre isso? A neurociência vai dizer que isso é real, que é verdade. Que o cérebro de uma pessoa, por exemplo, cega, começa a fazer novas conexões. E faz essas conexões dando ou aumentando a audição, o tato, né, o olfato e todas as funções cognitivas, né, inclusive aquelas que são conectadas à nossa memória, à nossa linguagem. Então, há uma perda de um sentido, mas, por outro lado, há a potencialização de outros. Então, aqui nós estamos diante de uma pessoa que tem uma sensibilidade apurada. Uma sensibilidade que nós não temos, né, dentro dessa construção e desse pensamento. Então, há uma necessidade de compreender o outro, não a partir dos seus aparentes déficits, né, mas entender que essas pessoas têm outras potências, né, e que, às vezes, essas potências nos colocam em xeque, como eu me sinto quando eu vejo a sensibilidade desse homem diante de Deus e diante das pessoas que estão, de alguma maneira, julgando a sua presença naquele lugar. Nós aprendemos, nessa história, pelo menos 3 pontos que eu quero percorrer rapidamente. O primeiro ponto é que Jesus sabe de você, sabe de nós, sabe da nossa existência, conhece a gente de verdade. Jesus não está olhando para aquele moço como um mendigo cego. Não está olhando aquele moço por uma parte, por um pedaço da sua história. Pelo contrário, o olhar de Jesus, ele é muito mais sensível. A multidão talvez faça essa análise. E muitas vezes essa análise pode ser cruel, ela pode ser insensível, muitas vezes essa análise do outro pode ser preconceituosa, mas Jesus não. Jesus vai ao encontro desse moço e vê diante dele uma real identidade. Vê no profundo. Vê com um olhar que alcança a sua história, a sua vida, como ele faz com cada um de nós. Ele te conhece, ele sabe de nós. Sabe de cada um de nós. Nos conhece antes mesmo de nós, né, estarmos em vida, antes mesmo de respirar. Então, esse processo de conhecer, de um Deus que nos conhece, de alguma maneira nos constrange, mas também nos aproxima dele. E nos dá essa oportunidade, porque Bartimeu, diante de Jesus, é muito mais chamado pelo nome do que chamado pelos seus conceitos sociais. Entende? Bartimeu, na tradução de aramaico, significa filho de Timeu. O nome, né, Bartimeu, na sua tradução, significa filho de Timeu. E aqui, nós temos um Jesus que está identificando o Bartimeu e a sua história. O Bartimeu que tem uma história que antecede a sua experiência, porque ele foi filho, ou ele é filho. E ele carrega essa identidade no seu próprio nome. Ele é filho de Timeu. E o filho de Timeu agora está diante de Jesus. E Jesus está olhando a sua história, Jesus está olhando, sabe do seu nome, sabe da integralidade do seu ser. Jesus vai ao encontro a essa identidade e esse moço, sem qualquer perspectiva de acesso a um meio digno, chega diante de Jesus e tem um único momento especial e que pode ser transformador. Antes ele estava ali colhendo esmolas e agora está diante de Deus com a oportunidade de fazer um grande reedit na sua vida. Ele agora está diante de Jesus, sendo revelado, ou a sua existência sendo revelada para ele. E outra coisa que é também especial. Outro fator curioso. O nome ou o significado de Timeu. Se Bartimeu, né, que Bar é filho, Timeu, o nome. Bartimeu, filho de Timeu, a tradução integral desse nome é Bar, filho, e Timeu significa homem muito, ou pessoa muito estimada. Uma pessoa querida, pessoa desejada, pessoa amada.
Então, diante de Jesus, está o filho de uma pessoa amada. Diante de Jesus, alguém com um nome e com uma história. E que, de alguma maneira, foi filho e foi muito amado. Mesmo que esteja numa condição de rejeição social, numa condição de miséria, de dor, de sofrimento, de lamento, jogado ou escanteado, né? Esse moço se encontra com Jesus e agora nos dá uma revelação extraordinária a partir da sua história. É o filho de uma pessoa amada, é o filho de uma pessoa muito estimada, uma pessoa querida, que está diante de Jesus. Então, o primeiro ponto é saber que você, ou melhor, que Deus sabe de você de verdade. O segundo ponto é que nós precisamos ser sensíveis a esse movimento de Deus. Porque a capacidade de perceber Deus e perceber as pessoas ao seu redor é extraordinária desse moço. Porque alguém disse para ele que o Jesus ia passar naquela rua. E ele ficou ali esperando. Sabe-se lá quantos dias, ou quanto tempo. Mas ele ficou naquele caminho, esperando Jesus passar. Um homem cego, que não consegue ver a multidão, mas precisa apurar, colocar em prática os seus sentidos. E a gente sabe um pouquinho, e uma pessoa que é cega, ela deve saber muito mais como é o passo, né? Por exemplo, você que tem uma relação mais próxima com alguém, você sabe quando ela está pisando assim, se o pisar dela tá tranquilo ou se ela está meio furiosa, né? Só pelo movimento, só pelo tremor da terra, a gente já sabe se a pessoa está na paz ou ela está assim. E eu creio que Bartimeu ali estava ouvindo as passadas, né? Porque é uma via, passa muita gente. Então pode ter passado um exército. E ele viu ali aquelas passadas e ele discerniu que ali era um movimento bélico, né? Que estava sendo ali exposto e tal. Não é. Mas houve um momento que ele teve a sensibilidade de compreender que naquele lugar estava tendo o movimento da graça, o movimento do amor, o movimento da alegria, da redenção. Ele teve essa sensibilidade de compreender que diante dele passava Jesus. E o que ele fez? Gritou, deu um grito. Ele intuiu o movimento da multidão, intuiu o movimento da graça e deu um grito: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas sempre tem aqueles que falam: fica quieto, para de gritar. Oh, que tanto escândalo é esse? Precisa fazer isso. Deixa o mestre em paz. Porque teve isso. Mas ele nem deu ouvidos. E eu acho que esse é um terceiro ensinamento para nós. Ele não caiu no movimento ou nas conversas da multidão. Porque a multidão, meus irmãos, a multidão não é boa coisa não, viu? Não é só porque o restaurante está cheio que a comida é boa. Às vezes a gente acha que só porque tem uma grande multidão, a coisa, né, a experiência vai ser positiva. Muito pelo contrário. Eu já tive experiências bem traumáticas. Assim. Peguei uma fila, entrei lá, vai ser uma experiência boa, e não foi, não foi. Foi uma tragédia. Acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado com o movimento da multidão, né? Às vezes a gente acha que tem muita gente, né? E é uma expressão assim, e a gente acha que Deus está lá e, olha, pode ser um grande equívoco. E eu penso que esse moço teve também essa sensibilidade, né? Em Marcos 10, 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. As pessoas dizendo: fique quieto. E ele gritando ainda mais, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, cuidado com a multidão, cuidado também com as suas decisões que podem ser influenciadas pela multidão. Com a forma como você decide a sua vida a partir dos movimentos, dos LEDs, das luzes, dos likes. Cuidado com a forma como você decide a sua vida ou você se movimenta a partir dos aplausos. Porque essas coisas não dizem nada, meus irmãos. Parecem dizer tudo, mas elas não dizem nada. É achar que a vida é boa ou que você está certo só porque você recebeu um monte de like.
Já viu o movimento dos aplausos? Aí todo mundo começa a aplaudir, né? Aí você acha que recebeu o aplauso de todo mundo, mas só foi uma influência do movimento. Um começou, o outro também começou, aí, né? E é assim que acontece com os aplausos, com os likes nas redes sociais, e a gente começa a se moldar ou moldar a nossa vida, o nosso comportamento, a partir do que nós recebemos de feedback de uma multidão, sem rosto e sem coração, muitas vezes. Então, esse cuidado nos é necessário, em compreender que movimento eu estou dando na existência. Eu estou respondendo a Jesus ou eu estou respondendo à multidão? Eu estou respondendo a Jesus ou eu estou respondendo o barulho? Jesus te conhece e reconhece em você o seu nome e a sua história, a sua existência. E não há outra pessoa melhor, senão a pessoa de Jesus, em devotar a sua fé, o seu cuidado e a sua experiência de participação no mundo. E é importante dizer que você não pode esquecer que você teve um passado, que você passou por situações difíceis e que em algum momento, pessoas te acolheram, te receberam. E elas não podem ser escanteadas, né? Elas precisam ser valorizadas, especialmente os amigos espirituais, que é o que a gente está fazendo aqui. Um movimento de amizade espiritual. E os amigos espirituais são os principais para a nossa trajetória em vida. Olhar aquelas pessoas que, de fato, estão preocupadas conosco e que colocam a gente numa mesa para uma conversa franca. Por mais dura que ela seja. Essas conversas, se forem abertas para uma disposição e uma recepção, elas são transformadoras. Ela muda a gente, muda o outro, muda todos nós. E por último, meus irmãos, eu quero encerrar com uma leitura de um último ato desse movimento, que está no versículo 51 e no versículo 52. Algo extraordinário acontece. Jesus olha para aquele moço e diz: o que é que você quer que eu faça? Eu que sou sem noção, eu ia falar: sério mesmo, Jesus, você está perguntando isso? Ainda bem que a pessoa que estava diante de Jesus era mais sensível do que eu. Porque se Jesus sabe de tudo, como eu disse agora, ele sabia da história, da existência. Como que Jesus chega diante daquele moço e fala: o que é que você quer que eu te faça? Eu diria: você não sabe, não? Ou se fosse uma pessoa mais hostil: você não sabe de tudo? Dá seu jeito. Mas não, meus irmãos, Jesus é um gentleman. Jesus, ele não invade a vida de ninguém. Pelo contrário, ele fala: o que você quer? E aí também nos desafia, né? Porque a gente também vive uma vida e a gente nem sabe o que a gente quer. E Jesus, diante de nós, também faz essas perguntas. O que é que você quer? O que é que você quer que eu faça? Você já se fez essa pergunta? O que eu quero? É uma pergunta profunda. E o cego, na hora, já responde: mestre, eu quero ver. E ver diante de Jesus, esse pedido, ele é muito mais do que uma deficiência específica, né? Mas ver é algo que transcende corpo, relação, ideias, pensamentos. Ver, eu quero ver. Isso me deixa arrepiado, assim. Porque é uma resposta de uma pessoa que sabe o que quer. A resposta de uma pessoa que conseguiu discernir os seus erros, suas fragilidades e o que ela quer para o futuro. Eu quero ver. Mais do que sentir o cheiro, mais do que tocar, mais do que perceber os movimentos, as turbulências, eu quero poder ver. Mas ver além.
Da mesma forma que o Senhor me deu essa sensibilidade de tocar, que o Senhor me dê a sensibilidade de ver, de olhar uma sociedade tão estética, tão manipulada pelos corpos, que o corpo, para um olhar insensível, pode ser um grande problema para você. Uma existência diferente daquilo que você já viu pode ser só um problema que você vai ter que resolver com Deus, sabe? E para você resolver isso com Deus é olhar para Ele e falar assim: Senhor, eu quero ver, mas ver a sua maneira, ver com os seus olhos, com o seu olhar. Meus irmãos, o filho de Timeu encontrou o filho de Davi. O filho de Timeu somos nós. Com a nossa história, com a nossa carga, com a nossa trajetória. E agora nós encontramos Jesus com a sua história, com a sua carga e com a sua trajetória. E estamos nesse diálogo profundo um com o outro, dizendo, né, ou tentando responder o que Jesus está dizendo para nós, assim: o que é que você quer que eu te faça? E nós, diante de Deus, nos curvamos, dizendo para Ele: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse no versículo 52, vá, disse Jesus, porque a sua fé o curou. A sua maneira de perceber, o seu olhar sensível, o seu jeito de chegar, fez com que você fosse curado. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho, que aí também dá para dar uma outra pregação aqui, né? Mas a pergunta que fica é: o que é que você quer? Tem uma frase de Sêneca que diz que é parte da cura o desejo de ser curado. Você precisa saber. E além disso, precisa desejar ser curado. Porque às vezes a gente quer ajudar alguém e a pessoa não quer ajuda. E aí não é um problema nosso, é um problema da pessoa. Porque é parte da cura o desejo de ser curado. O que é que você quer? O que é que você quer que Jesus te faça? Onde é que você está buscando as soluções? As mudanças? Onde você tem buscado as transformações? Hoje o Senhor se apresenta diante de nós. E nós temos essa oportunidade de abrir os nossos olhos espirituais, porque até horas atrás nós estávamos cegos. Ô Rafa, vai pegar pesado? Vou. Nós estávamos cegos porque o movimento da vida, as urgências, os boletos, né, as relações, muitas delas truculentas, nos cegam, nos privam de sensibilidade. E aí nós chegamos diante de Deus e temos mais uma oportunidade de ouvir a sua voz ao nosso encontro, falando: o que você quer? Você fala: eu quero ser um pouco mais sensível, Deus. Eu quero ser um pouco mais humano, na integridade daquilo que o Senhor confiou. Me ajuda. Eu quero ver. E qual que é a primeira coisa que Bartimeu ouviu? Jesus. E olhar para Jesus é olhar para Deus. E olhar para Deus é olhar para nós mesmos. É um espelho. É se ver em Deus. Ou ver Deus em você. Nós cantamos aqui: sua habitação, lugar de morada. Quero ser essa presença. Por isso, meus irmãos, a minha oração é que os seus olhos se abram para essa primeira expressão que está diante de nós, que é o próprio Cristo. Que você possa ser, de fato, essa face de Deus. Que você possa ver a face de Deus e que você possa ser a face de Deus. Porque quem vê a face de Deus nunca mais é o mesmo. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com vocês.
Se você puder, feche os seus olhos. Feche os seus olhos para que os seus olhos espirituais se abram. Feche os seus olhos naturais para que o seu olhar espiritual possa enxergar uma vida nova que Ele te dá. Para que o seu olhar espiritual encontre sensibilidade, encontre o novo, encontre o amor de Deus. Faça a sua oração. Exponha diante do Senhor as suas fragilidades. E diga a Ele o que é que você quer. Pai querido e amado, nós exaltamos a Ti por essa oportunidade de um encontro possível, real. Diante de tantas dificuldades e tantas agendas, nós corremos aqui, na beira do caminho, e estamos dizendo diante de tudo e de todos: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha compaixão da minha existência. Filho de Davi, perceba-me. Venha me ver. Venha me ouvir. Eu não quero ser discernido pela multidão, mas o mais importante é que o Senhor venha discernir a minha existência. Eu não quero ser regido por outros e outras, mas quero ser regido pela Tua expressão, pelo Teu movimento, pelo Teu abraço, pelo Teu toque. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti e nós suplicamos por misericórdia. Tenha compaixão de cada um de nós. Acolhe-nos. Reedita a nossa história. Renova, Senhor, a nossa expressão e o nosso movimento no mundo. E faz, Senhor, com que a Sua santidade repouse em nossos corações de tal forma que tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era mal, todos os pecados, tudo aquilo que era de alguma maneira protagonizado em nossa expressão no mundo, caia por terra. E que a Sua face, a Sua presença, o Seu amor, a Sua graça, Senhor, nos acolha e nos dê a oportunidade de refletir vida a todos e a todas que se achegam diante de nós. Deus quer te fazer voltar a enxergar uma vida nova, uma vida que Ele te dá. Voltar a ter sensibilidade consigo e com as pessoas que estão à sua volta. Um caminho novo, uma nova perspectiva. E para isso, a gente vai precisar se despir das cargas, dos preconceitos, dos medos, das falhas, dos traumas. Como aquele moço, que ao ouvir que Jesus o chamava, ele saltou, tirou a sua capa e foi diante do Senhor Jesus para um encontro. Tire todas as camadas, todas as capas, todas as proteções, que o coração de pedra agora seja transformado. Que o olhar insensível agora seja ressignificado. Dá-nos, Senhor, um coração contrito. Dá-nos, Senhor, um coração que te louva, que te exalta. Dá-nos, Senhor, um coração transformado. Dá-nos, Senhor, um novo coração. Quem vê Jesus nunca mais é o mesmo. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de todas e todos. Sejam tocados por essa experiência de ver Jesus face a face. Que a sua semana, que o seu mês, que os seus dias sejam influenciados por essa presença. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com
toda a graça, com todo o amor, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Eu vos abençoo. Que Deus nos abençoe. E que a nossa trajetória seja impactada por essa expressão. Amém, amém, amém. Glória a Deus.